Olá pessoal, nossa aula de hoje será sobre ácidos nucleicos e o processo de transcrição e tradução. Eu não vou entrar detalhadamente no processo de transcrição e tradução, mas vocês podem pesquisar isso depois mais detalhado, se quiserem, que são processos onde um exército de proteínas trabalham de forma organizada na manutenção da vida. É um processo fascinante, é lindo. Quem quiser depois buscar mais informações sobre isso, fique à vontade. Quem primeiro conseguiu fotografar através de raio-x a estrutura do DNA foi Rosalind Franklin. Já se sabia que havia uma molécula dentro do núcleo das células, que era formado por algumas moléculas específicas, mas não se sabia como era a sua estrutura e como era a organização dessa molécula. E a partir desses resultados de Rosalind, Crick e Watson conseguiram então desenvolver um pouco mais esse trabalho e publicaram e ganharam assim o prêmio Nobel por esse trabalho. Rosalind ficou meio esquecida e há pouco tempo atrás voltou-se a comentar que ela que foi a iniciadora de todo esse projeto que abriu as portas para a ciência trabalhar, desenvolver o conhecimento no DNA e na genética. Por que do nome ácidos nucleicos? Nucleicos porque, primeiramente, essas moléculas foram descritas dentro do núcleo de células eucariontes. Mas também hoje sabemos que essas moléculas também são encontradas em outros lugares das células, inclusive em células procariontes, onde não se tem núcleo. E ácidos, porque ela tem um caráter ácido, ela tem uma química ácida. Vamos então ir para alguns conceitos gerais. O gene seria o responsável por fazer com que o que está escrito no DNA efetivamente se expresse no indivíduo. Então, o gene é a descrição da característica que será vista, detectada no indivíduo. Então, nós temos o gene para a cor dos olhos, para a cor da pele, para a altura, para o tipo de cabelo, para doenças genéticas, por exemplo. Então, para cada característica detectável no organismo, há um gene ou vários genes responsáveis. Genótipo seria, na verdade, a composição genética desse gene, ou a composição das moléculas que formam esse gene, que nós vamos ver mais adiante. Fenótipo é a manifestação desse gene, a manifestação detectável ou visível. Quando eu olho para alguém, eu vejo se ela é alta, é o fenótipo dela, se ela é baixa, se os cabelos são escuros, se os cabelos são crespos, se são lisos, isso é o fenótipo, então é a expressão do gene na pessoa, no indivíduo. Ou também se ele tem alguma doença genética, que também é a expressão aí do gene. E o DNA, então, o nome do DNA é ácido desoxirribonucleico. Então, DNA é a abreviatura deste nome, que aqui no caso está em inglês. O correto aqui no Brasil seria ADN. Então, pessoal, vamos entender como o DNA, o ácido desoxirribonucleico, se organiza dentro do núcleo das células eucarióticas. Aqui tem uma imagem de uma célula com o núcleo e o DNA todo enovelado dentro desse núcleo. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês bastante similar, de um novelo de lã, formado a partir de duas linhas, ou seriam as duas fitas do DNA, todo enrolado uma na outra. E junto com essas duas fitas, há também diversas proteínas auxiliares que auxiliam o DNA na expressão dos genes, no controle genético. O conjunto dessas duas fitas enroladas mais as proteínas é denominado cromatina. Inclusive, essas proteínas favorecem, ajudam no desenrolar dessas fitas para que seja possível copiar um gene e produzir a proteína lá no final.
Então, é dessa maneira que o DNA se comporta dentro do núcleo celular, todo enovelado como se fosse um novelo de lã. Agora nós vamos ver como essas fitas são formadas. Elas são formadas a partir de subunidades menores, denominadas nucleotídeos. Então, os nucleotídeos são formados por um grupo fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Essa pentose ela é formada por cinco carbonos, por isso é chamada de pentose, e no DNA ela é denominada desoxirribose. E as bases nitrogenadas no DNA são 4 bases nitrogenadas: a adenina, a citosina, a timina e a guanina. E são essas bases nitrogenadas que determinam a sequência dos genes, né? Que determinam ali a receita para se produzir uma proteína funcional. Então, nesse caso aqui, eu tenho um nucleotídeo com a base nitrogenada adenina, outro nucleotídeo com a base nitrogenada citosina e outro com a base timina. Então, como a adenina só pode estar ligada com a timina, desse outro lado, eu tenho um nucleotídeo com a base timina, nesse outro com a guanina, nesse outro com outra adenina. Então, a fita de DNA ela sempre vai estar ligada desta maneira. Uma base adenina ligada com a timina e a citosina com a guanina. Essas bases promovem a ligação através das pontes de hidrogênio. Então, entre a adenina e a timina, existem 2 pontes de hidrogênio. Entre a citosina e a guanina, existem 3 pontes de hidrogênio. Então, é óbvio que entre a guanina e a citosina, será necessária uma força maior para romper essas ligações. Então, uma fita de DNA se coloca de uma forma, enquanto a outra se coloca de uma forma que a gente chama de antiparalela. Perceba que a pentose aqui está de ponta cabeça, entre aspas, é claro. Por isso que a gente chama ela de fita antiparalela. Então, cada pedacinho do DNA aqui que a gente pega será uma sequência dessas bases nitrogenadas e que vai determinar uma proteína no seu organismo, que é um gene que é responsável por uma característica ou até por uma doença genética. Nem todo o DNA é gene. Boa parte do DNA, algumas coisas ainda não se sabe qual é a função e outras coisas servem para regular a transcrição desses genes. Então, numa amostra que se houver 10% de adenina, tem que obrigatoriamente haver 10% de timina. Se houver, então, 10% mais 10%, 20%, me sobraria 80%. Esses 80% é o equivalente às outras 2 bases nitrogenadas. Então, teria 40% de citosina e 40% de guanina, totalizando aí os 100%. Então, sempre. Porque se uma base timina, por exemplo, estiver ligada a uma outra base que não seja a adenina, isso leva a um processo patológico. Por exemplo, o câncer, que nós vamos ver na próxima aula como funciona. Então, se houver 5 timina, obrigatoriamente do outro lado haverá 5 adeninas aqui na sequência ligadas a essa timina. Agora vamos falar sobre o outro ácido ribonucleico, que é o RNA. Ele é chamado assim por algumas diferenças entre o DNA. Primeiramente, ele possui as mesmas características das fitas: grupo fosfato, uma pentose, uma base nitrogenada. A primeira diferença está entre as bases nitrogenadas do RNA. Ele tem a adenina, tem a citosina, igualzinho o DNA, a guanina, igualzinho o DNA, porém ele não tem a base timina. A base que caracteriza o RNA é a uracila. Pode ver aqui que nos desenhos da estrutura não tem a timina desenhada. Ele é formado por uma única fita, por uma única cadeia de nucleotídeos. Ele não tem 2 fitas como no DNA. E a diferença do nome, ribose, vem exatamente da sua pentose. A pentose do DNA, ela aqui no carbono 2 linhas, não possui um oxigênio, enquanto a ribose do RNA
possui esse oxigênio. Então, entre a pentose é essa a única diferença. Ele é formado por uma única fita, não existe a base timina, no lugar aparece a uracila, e entre as pentose é esse oxigênio a mais aqui, que o RNA possui e o DNA não possui. E o RNA, vocês vão ver mais à frente a função, que é ele quem vai regular a expressão genética. O DNA guarda, protege e armazena a informação genética, e o RNA ele é responsável por fazer com que a coisa aconteça, a expressão genética ocorra de verdade. Então, nós vimos como o DNA se organiza, como o RNA se organiza, quais as diferenças entre eles, mas como tudo isso acontece, né? Como que esses genes que estão lá dentro do núcleo da célula vai se expressar no indivíduo. Então, isso se dá através de proteínas. E as proteínas são formadas de aminoácidos. Então, um único aminoácido é formado por 3 bases nitrogenadas juntos e são assim denominadas códon. Então, existe, na verdade, 20 aminoácidos, alguns essenciais e outros não essenciais. Esses aminoácidos, muitos o próprio organismo produz e outros nós retiramos dos alimentos. Então, qualquer sequência de base nitrogenada que vocês pensarem vai dar origem a um aminoácido específico. Por exemplo, aqui, essa sequência CUG vai dar origem ao aminoácido, que é o CUG-leucina. Ah, mas tem mais de uma sequência para o mesmo aminoácido? Sim, porque se vocês forem fazer todas as combinações possíveis entre as bases nitrogenadas, que são 4, vai dar esse resultado. Então, eu vou ter várias sequências para o mesmo aminoácido. Vamos ver aqui uma outra, a aminoácido arginina. Então, eu tenho a sequência G, que é a citosina, guanina e uracila, que forma aí a arginina. Ou também GCGG, que também vai formar o mesmo aminoácido arginina. Esse número de sequências diferentes que dão origem ao mesmo aminoácido é uma característica do código genético. Tanto que é chamada até de código degenerado, porque um aminoácido pode ser formado por diferentes sequências de bases nitrogenadas. Então, vamos entender um pouquinho melhor isso. Então, o que eu disse para vocês, que as proteínas são formadas a partir de aminoácidos e os aminoácidos são formados de sequências de bases nitrogenadas. Tudo no nosso corpo, quase tudo no nosso corpo, são proteínas, né? Nós temos aqui, por exemplo, a insulina, que ela é formada por 51 aminoácidos. É uma das menores proteínas. Então, não é possível desenhar aqui toda a sequência de aminoácidos da insulina. Então, eu trouxe um exemplo aqui, ó, com 6 bases nitrogenadas. Se eu tenho 6 bases nitrogenadas e a cada 3 eu tenho um aminoácido, quer dizer que eu vou ter 2 aminoácidos. Então, eu vou ter o ACU, que vai dar origem a um aminoácido, e o GAC, que vai dar origem a outro aminoácido. Então, essas bases nitrogenadas vão codificar aminoácidos diferentes, que vão formar conjuntos de aminoácidos, muitos aminoácidos, para gerar aí uma proteína. E essa proteína, então, fará a expressão daquele gene no meu organismo. Pode ser uma proteína como, por exemplo, a insulina, uma proteína, a hemoglobina, pode ser um hormônio, uma enzima e diversas outras proteínas, como até as proteínas que formam a célula, que formam a membrana celular, que formam as outras estruturas celulares. Então, tudo no nosso corpo é formado basicamente por proteínas e que são produzidas a partir da codificação que está guardada lá no DNA dentro do núcleo celular. Então, nós vimos aqui o que são proteínas, o que é o aminoácido, o que é o RNA, o que é o DNA.
todas as informações aleatórias. Agora nós vamos juntá-las todas e entender como se dá todo o processo inteiro, integral da formação de uma proteína viável que será utilizada pelo nosso organismo. A síntese proteica, ela precisa necessariamente de dois processos, o processo de transcrição e tradução, que nós vamos ver o que é nesse momento. Então, aqui eu tenho uma célula desenhada, um núcleo celular, um DNA aqui emaranhado, como se fosse aquele novelo de lã que eu mostrei para vocês. Então, neste momento, quando vai ocorrer o início da produção do processo para se ter uma proteína, esse DNA, ele lança uma alça. Um pedaço desse DNA é projetado para que libere ali o gene para ser copiado. Então, imagine aqui que essa alça foi projetada e vai começar então o processo, o início do processo da síntese proteica pelo processo de transcrição. Então, aqui, o que é o processo de transcrição? É a cópia desse gene, mais nada que isso. É a cópia do gene que dará origem à proteína lá no final. Então, seria como se fosse a cópia da receita. Isso vai acontecer, a transcrição, dentro do núcleo celular, a não ser em seres procariontes, que são bactérias que não possuem núcleo. Aí vai acontecer lá, realmente, fora do núcleo, porque elas não têm núcleo. Nos seres como nós, os eucariotos, o processo de transcrição vai ocorrer no núcleo. Então, após essa cópia do gene, só daquele trecho referente àquela proteína que o organismo está precisando no momento. Ele vai, então, formar aqui o RNA. Esse RNA ele precisa ser processado, receber algumas alterações para que ele fique pronto para ser exportado para fora do núcleo. Aí, a partir desse processamento, dessas modificações que esse RNA sofre, ele passa a se chamar mRNA, ou seja, RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro é exportado para fora do núcleo. Então, ele chega até o citoplasma, o RNA mensageiro. No citoplasma da célula, existe uma estrutura que é chamada de ribossomo. O ribossomo ele é formado por duas subunidades, a subunidade menor e a subunidade maior. Então, quando chega um RNA até o citoplasma, esse RNA mensageiro ele vai se ligar à subunidade menor. Aí a subunidade maior vai se ligar a esse conjunto, a esse complexo, e vai começar a ler a informação que o RNA mensageiro está trazendo. Ou seja, ele vai ler as sequências de bases nitrogenadas. A, T, TC, T não tem o T aí. Então, é U no lugar do T, U, A. Ele vai ler, simplesmente ele vai ler. Então, ele sabe que a cada 3 bases nitrogenadas, ele terá que colocar ali, encaixar um aminoácido. Quem vai trazer esse aminoácido é um outro tipo de RNA, é chamado de RNA transportador. Então, o RNA transportador, ele recebe a mensagem aqui do ribossomo, olha, o meu primeiro aminoácido é tal, traz para mim. E ele vai trazendo, à medida que ele vai lendo, como se fosse mesmo uma cartinha, uma receita de bolo, esse RNA mensageiro vai trazendo os aminoácidos que vão formando ali cadeias de aminoácidos, que são chamadas cadeias polipeptídicas. Peptídicas porque os aminoácidos são ligados através de ligações peptídicas. Então, a cada aminoácido, a cada códon que o ribossomo lê, esses aminoácidos vão se ligando aqui. No final, essa cadeia polipeptídica é liberada do ribossomo quando termina a leitura do RNA mensageiro. Esse complexo, ele se desmancha, o ribossomo se separa de todo o conjunto e vai procurar outro RNA mensageiro. Essa cadeia polipeptídica de aminoácidos sofre alterações, modificações como
dobramento e outras coisas, que nós não vamos detalhar isso para vocês, até que a proteína fique pronta e seja aí enviada para um outro órgão, por exemplo, ou para o sistema sanguíneo, para os vasos sanguíneos. Se for, por exemplo, a proteína insulina, ela vai ser encaixada aqui na membrana celular para fazer o trabalho dela. Seja qual for a proteína, ela é produzida dessa maneira. A biologia molecular se resume neste processo, onde eu tenho o DNA, o RNA, que é uma cópia de um trecho de DNA, que vai ser então utilizado para produzir a proteína, que vai então efetivamente gerar o fenótipo no organismo, que pode ser um ser humano, um animal, um inseto ou até mesmo uma planta. Todos os organismos vivos hoje no planeta estão submetidos a este dogma, a todos esses processos. Nós temos inicialmente o processo de replicação, que não foi dado nessa aula de hoje, será dado na próxima aula, mas é um processo mais fácil de se compreender. Na replicação surge DNA para DNA, então DNA dá origem a DNA. O processo de transcrição que nós vimos hoje, que é o início da síntese para uma proteína, onde eu tenho DNA, que é feito uma cópia do gene em forma de RNA. Essa cópia de gene, o RNA, então ele é traduzido em uma proteína que nada mais é do que um conjunto de aminoácidos, muitos aminoácidos que vão então, desse conjunto, formar essa proteína que vai gerar a expressão do gene no indivíduo, que é o fenótipo. Existe também a possibilidade de RNA gerar DNA. Era até uma coisa que se tinha como improvável, que não ocorria, mas com o tempo se descobriu-se também que isso é possível, e um vírus bastante conhecido da gente, que é o HIV, ele consegue fazer a transcriptase reversa. Ele tem RNA, ele consegue assim produzir DNA e gerar os seus processos aí para continuar sobrevivendo e se multiplicando. E finalizando aqui, só trazendo a estrutura do DNA novamente, mas de forma um pouco mais detalhada, as moléculas, para vocês terem uma visão de como que é a fita, aqui a outra fita antiparalela, como são formadas essas moléculas, basicamente isso, só para vocês verem com maiores detalhes essa molécula de DNA. E a aula termina aqui, eu espero que ajude vocês, é uma aula complexa, eu sei, a próxima aula será uma aula mais simples, e assim que voltarmos, a gente retoma esse tema. Caso tenha ficado dúvida, vocês têm a liberdade de me perguntar, que eu posso passar alguma coisa ou dar alguma explicação que tire as dúvidas que tenham ficado. Até mais, pessoal!